Já entrei, tá? Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Ouçam a música um pouquinho enquanto as pessoas entram. Ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar. Ele vai viver sozinho, desaprendeu a dividir. Foi escolher uma que é entre o amor de uma mulher. Boa noite a as todos. certezas do caminho. Ele não pôde se entregar e agora vai ter de pagar com o coração. Olha lá, ele não é feliz. Oi, Cris. Sempre diz que é do tipo cara valente. Mas veja só, a gente sabe. Boa noite. Esse humor é coisa de um rapaz que sem ter proteção foi se esconder atrás da cara de vilão. Então não faz assim, rapaz. Não bota esse cartaz. A gente não ganhou. Tudo que eu vou prometer, o convite. Mas agora não precisa. Mas chegou. Essa cara amarrada é só o jeito de viver nesse mundo de paz. Boa noite. Boa noite. As pessoas estão entrando aqui. Não, ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar. Ele vai viver sozinho, desaprendeu a dividir. Foi escolher o mal e querer o amor de uma mulher e as certezas do caminho. Ele não pôde se entregar e agora vai ter de pagar com o coração. Boa noite. Cara valente, mas veja só, a gente sabe. Esse humor é coisa de um rapaz que sem ter proteção foi se esconder atrás da cara de vilão. É muito boa essa música. A Jéssica tá falando, essa música é maravilhosa, é mesmo. Esse cartaz a gente não ganhou. Será que ela já consegue enxergar a música como a gente enxergou? É. Mas até o final de hoje vai enxergar. É. Essa é a intenção. Vou encerrar aqui. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de vocês, agradecer a presença da Fernanda, né, minha companheira aí nas últimas semanas. E hoje a gente tem um convidado bem especial, que é o Caio. Eu e a Fernanda, a gente conversando sobre os temas, né? A gente pensou em dar voz aos homens, né? Ouvir um pouquinho o que os homens têm a dizer. E eu, na hora, lembrei do Caio. Eu fiz uma formação em inteligência emocional e social com o Caio. E vou apresentar o Caio para vocês. Até fiz uma colinha aqui, porque é muita coisa. O Caio Arruda, ele é um educador social e parental, voluntário e idealizador do projeto socioambiental Bambu.bom, entusiasta de rodas de conversa que debatem a construção da masculinidade na sociedade. Então, Caio, fala um pouquinho aí, e a gente quer que se apresenta, fala um pouquinho de você. Então, eu sou Caio Arruda, sou filho da dona Rosângela, sou tio da Camille e da Clara. Preciso falar o nome delas, porque foi por causa delas e através delas que eu cheguei até esse assunto de desconstrução da masculinidade.
o educador social é algo novo na minha vida. Antes eu cursava publicidade e propaganda, mas depois que eu conheci o voluntariado, através da Camille, que ela, por parte dela mesma, ela quis doar umas roupinhas que ela tinha em casa, eu não conhecia nenhum lugar, até que eu cheguei no orfanato para fazer essa doação, conheci um projeto. Hoje em dia, através desse projeto, eu conheci as meninas do orfanato, foi onde eu idealizei o Bambu Bom, que é o projeto socioambiental, que é um projeto que leva oficinas de pinturas para as crianças do orfanato Santa Rita de Cássia. Então elas fazem a pintura de kits de escova de dente, de canudos de bambu, e ao mesmo tempo que elas estão fazendo a pintura, a gente vai educando elas sobre o perigo do plástico, como a gente substitui o descartável no nosso dia a dia. Então, hoje eu me identifico como o Bambu Bom, porque hoje tudo que eu estudo e desconstruo, até mesmo a questão da masculinidade, acaba sendo agregador para o trabalho com as meninas. Legal. Ô, Caio, só pra gente começar, Fernanda, eu acho que até pra gente puxar uma fala do Caio, porque que a gente pensou em chamar o Caio, eu vou ler uns dados de uma pesquisa que foi feita com 20 mil homens, pra gente entender por que a gente chamou o Caio, né? 67% deles gostariam de falar mais sobre os seus problemas pessoais com os amigos. 45% deles gostariam de se expressar com mais afeto no trabalho, nas relações familiares, nas relações amorosas. 81% gostaria de cuidar mais da saúde. Vale lembrar que os homens vivem em média 7 anos a menos que as mulheres. 95% do sistema carcerário é masculino. 90% dos crimes de homicídio são cometidos por homens. Os homens cometem 4 vezes mais suicídio que as mulheres, né? Eu acho importante a gente trazer esses dados, nem para comparar com as mulheres, não é isso, não é essa a intenção, e também nem para vitimizar, né? Dizer, olha, que coitadinhos esses homens, né? Mas para a gente entender por que a gente está nessa conversa aqui com o Caio, porque é importante ouvir os homens, né? Qual é a importância de dar voz, né? Até o título da nossa live, né? Homens que têm tantos a dizer, né? E se calam, né? Então, por que desses números e o que isso tem a ver com a maneira como a gente fala sobre as emoções, como a gente se coloca, né? Quem é esse homem? Então, fala um pouquinho, Caio, de o que você pensa sobre esses números e a importância que você vê de dar voz aos homens, né? Então, quando a gente fala que o assunto de masculinidade ele é urgente para ser discutido, é exatamente isso que você falou. Ele se desdobra em cima de outras nuances, de outras vidas, que vai além da heterossexualidade dele. Então, quando a gente fala no silêncio dos homens, a gente tem pessoas que perguntam, que silêncio é esse, né? Porque os homens são os que mais falam, os homens são os que mais estão nos lugares de poder. Até hoje existe a desigualdade do salário feminino para o salário masculino nas empresas. Então, que silêncio é esse, né? Então, quando a gente fala no silêncio dos homens, a gente está apontando para essa construção que é feita a partir da nossa masculinidade. Então, o que seria essa construção? Tem um termo que se diz que é a caixa do homem. Então, essa caixa do homem, você precisa estar dentro dela para você ganhar sua carteirinha de macho na sociedade. Senão você não é um homem com H maiúsculo e tal. Então, dentro dessa caixinha, a gente vai ter características como o homem ser sempre forte, sexualmente ativo, aguentar o tranco, não chorar. Então, tudo que embrutece o homem, tudo que afasta o homem do afeto é o que tá dentro dessa caixa. E tudo o que está na parte de fora, o que aproxima ele do feminino, é considerado como uma fraqueza. Então, se a gente parar para pensar como as nossas crianças, né, estão sendo educadas, vou puxar um pouco agora para a nossa educação parental, de como os nossos meninos estão sendo criados,
é a base da competição total, que desde sempre a gente já competir com um coleguinha, ao invés de cooperar. É isso que é ensinado muitas vezes até mesmo na escola. O nosso sistema escolar reproduz esse sistema machista e patriarcal também. Para dar um exemplo, na escola da minha sobrinha, a educação física é separada. E é uma coisa que eu não consigo entender. É um colégio que tem inteligência emocional, que estuda inteligência emocional, mas que ainda tem essa segregação e essa estereotipação, né? Do que o que é de homem e o que é de mulher. Então, eu acho que o começo, o primórdio de tudo é essa estereotipação que vem desde muito antes, como eu estava vendo a live de terça-feira passada com vocês, que a menina apontou muito bem. A Viviane. É uma construção que a gente precisa estar atento, porque a gente está dentro disso e a gente reproduz sem mesmo a gente repetir, sem mesmo a gente perceber. E como você falou, o que acontece com os homens? Essa infância bruta, longe, afastada do feminino, do afeto, quando ele chega no jovem, que é o ano da nossa rebeldia, o ano que a gente está aprendendo, que a gente está conhecendo o mundo com os nossos próprios olhos, ele simplesmente não consegue pedir ajuda. E é um dos maiores momentos onde a gente precisa pedir ajuda, compartilhar. E a gente não consegue encontrar isso nos nossos pais masculinos também. Porque a gente fala que é muita broderagem, né? Então, quando eu tenho muito amigo de sentar e trocar uma ideia, beber uma cerveja, de falar de futebol, de falar de mulher, de falar de política, de quanto que eu estou ganhando. Mas quando começa a partir por lado das minhas angústias, dos meus anseios, o homem não consegue fazer essa conexão com o outro. E eu acredito muito nessa construção da infância afastada do feminino. E dá pra gente exemplificar de diversas formas. Como a menina, desde cedo, ela é incentivada ao cuidado, ao cuidar da boneca, ao brincar, a cuidar da casa. E o menino, ele é sempre, até meio que egóico a brincadeira dele, tá sempre brincando ali com os próprios brinquedos dele. Se ele encostar em algum objeto, seja rosa, ele já vai escutar que ele não pode mexer naquilo. Então, eu acho que para a gente falar de masculinidades, hoje em dia a gente precisa falar de masculinidades, e existem muitas, essa desconstrução que a gente tenta fazer dessa heteronormatividade do homem branco, do homem hétero, do padrão europeu, do lourinho, de peles claras. Então, tem toda uma ideia pautada, e nós, homens, a gente tenta chegar nesse ideal que é passado para a gente, desde filmes de heróis, por exemplo. O filme de herói, ele ensina para a gente que quando a gente tem um problema, a gente resolve ele na violência. Quando ele bate de frente com um problema, ele vai agredir o outro. O super-herói nunca conversa com o outro, não existe isso de conversar. Então, eu acredito muito nessa influência que a gente sofra da mídia, do que a gente vê, e dos nossos pares, lógico, né, que estão ao nosso lado, com certeza. E o quanto isso, né, Caio, tudo isso que você falou reflete esses números, né? Então, quando a gente fala disso, dessa construção, né, para os números, é isso, ao mesmo tempo que os homens estão no poder, eles são a maioria dos líderes, né, até num dos documentários ele fala isso que a gente assistiu, né, eles são os maiores, né, em quantidade de líderes, mas são os que mais enchem os cemitérios e as penitenciárias, com a questão da violência, né, e o único sentimento que é validado para o homem é a raiva. Então, o homem pode sentir raiva e ele é ensinado, além de tudo, a lidar com a raiva através da violência. Né? Então, o quanto isso, essa construção, ela impacta nesses números que a gente falou, né? Né, Fernanda? Porque a gente precisa pensar o quanto que esses sentimentos que foram reprimidos tomam uma vazão da violência, né? Então, ele sente, não é autorizado a sentir. Isso já vai acrescentando, validando
essa raiva, porque a raiva é autorizada a sentir, a raiva ela é validada, ela é reconhecida, e aí, então, o quanto que essa construção vai sendo, é isso que é o normal para o homem, então é assim que os homens fazem, é assim que o homem age, e quando ele tenta expressar algum sentimento que fica associado ao feminino, o quanto ele é reprimido, taxado e criticado, né? E aí isso vai reforçando aquela coisa assim, bom, eu não posso falar, então eu também não posso sentir, e o quanto eu acho que é isso que a gente vai entrando no silêncio dos homens, né? Quando ele pode manifestar a raiva, ele pode manifestar a violência, mas ele não pode manifestar a dor, a fragilidade, né? O medo, né? E eu acho que aí que vai construindo o silêncio, porque a manifestação do afeto não pode ser ouvida, né? Ela é vista como fraqueza, né, Caio? O Caio tem um podcast muito bom, depois a gente pode compartilhar. E no podcast, a Magda, que foi que a gente fez a formação, né, eu e o Caio, com ela, tanto da parentalidade quanto da inteligência emocional, ela fez uma pergunta que eu achei muito boa, que eu acho que abre várias frentes, né? Se hoje a gente tem um número altíssimo de mulheres, né, que são mães solos, que os pais, né, os homens não assumiram essa paternidade. E os que assumiram no sentido monetário, muitas vezes, né? Eles também não participam da educação, ou mesmo os casados também, dentro de casa, não tem essa responsabilidade, essa carga mental que as mulheres têm. Então, se a gente pensar que os homens, né, essas crianças, esses meninos, são criados por mulheres, por que eles continuam crescendo machistas? Por que eles continuam crescendo não sabendo lidar com sentimentos, né, Caio? Exatamente, né? Porque eu sou exemplo disso. Eu cresci num lar meramente feminino, era 4 tias, mais minha mãe, mais minha avó, mais minha irmã, e só tinha eu e meu avô de menino. Eu sou o primeiro neto da família e vim homem. Então, eu achei quando eu comecei a entender o que era masculinidade, essa construção, que eu comecei a pesquisar, eu achava que eu estava isento. Quando comecei as minhas pesquisas, a me inteirar, era muito no âmbito de... meus laços de amizade hoje em dia são muitas mulheres. Então, eu escuto muitas demandas delas, na verdade. Então, foi quando eu comecei a perceber, isso daqui que a minha amiga está me trazendo, eu faço isso daqui também. E, ela não está gostando disso, ela não acha isso legal. Então, deve ter alguma coisa aí. Então, foi a partir daí, da demanda que as mulheres me trouxeram, que eu comecei a me ligar que o mundo estava mudando, porque as mulheres estão organizadas há pelo menos uns 100 anos, né? Discutindo seus direitos, buscando seus direitos. E a gente está se perguntando o que é ser homem agora. Para mim é algo tão recente que vai fazer 2 anos a primeira vez que eu fui entender o que era a masculinidade, essa construção, que eu comecei a pesquisar. Tive a oportunidade de participar do MEMO, que é um grupo de masculinidade, ele funciona como uma roda reflexiva, que a gente pode até falar sobre a Lei Maria da Penha. Sim. Que hoje tem não sei se é decreto, se dá o nome, não sei o nome judiciário correto, mas é que todo agressor que ele é condenado na Lei Maria da Penha, ele precisa passar por essa roda de reflexão. Então, e o que acontecia? Por que foi preciso fazer isso? Porque as mulheres acabavam procurando, primeiramente a delegada, falando, conversa com ele, traz ele aqui, vê se ele entende, falando com você, conversando com você. Então, e quando não acontecia isso, o que acontecia? A Joaninha ia lá, denunciava o agressor, que era o João. E o João largava a Joaninha largava o João, e ia lá a Fernanda fazer uma denúncia de quem era a denúncia? Do João. Então, o homem nunca mudava. O agressor, ele sempre vai ser o agressor.
uma vítima, muito dificilmente, às vezes, consegue se desvencilhar do agressor. Mas também tem o fato dela acabar tendo o lado emocional, esse vínculo afetivo, esse vínculo emocional, com que traz a dificuldade da mulher conseguir se afastar desse homem, desse agressor. Então, quando o homem ele é condenado na Lei Maria da Penha, ele passa por esse projeto de reflexão, ele não volta a rescindir, ele não volta a agredir a mulher. Então, fizeram uma contabilidade que antes de ter esse projeto, os homens rescindiam 65%. Então, 65% dos homens voltavam a agredir suas mulheres. E esse número caiu para 2%. Muito, então, né? é um número que não tem como contestar. Então, o que eu, na minha experiência, se eu já puder compartilhar, o que acontece com esse homem que participa de um grupo reflexivo? É exatamente aquilo que a Fernanda apontou. A gente não consegue, primeiro que a gente não consegue pedir ajuda, e a gente se vê num ambiente seguro. Lá no mesmo funcionava, eram encontros quinzenais, de 15 em 15 dias. A gente tinha um encontro, e todo encontro o homem levava um tema que incomodava ele. Então, no meu caso, eu levei o meu caso que me incomodava, que a minha companheira tinha me apontado que eu não era carinhoso com ela. E até aquele momento que ela me apontou, aquele desconforto, para mim era algo normal. Eu falava para ela, não, pô, eu sou assim mesmo, esse é meu jeito. Eu sou assim, mal sabia que quantas camadas que tinham por debaixo disso. Então, quando eu consegui levar esse meu caso lá na roda de conversa, e que eu consegui escutar de outros homens também, que, pô, eu também me senti assim, eu consegui fazer isso, abrir perspectivas, né? Quando abriram outras perspectivas para aquela minha história, que era um incômodo que eu tinha, quando eu consegui compartilhar isso, então automaticamente eu cheguei em casa e consegui compartilhar isso com a minha companheira. Ó, Triana, aconteceu isso, eu tive esse insight aqui, eu acho que pode ter sido a falta do meu pai, que eu não tive na criação. Então, o caminho que eu não tinha, aquela conversa, simples fato de eu conseguir me expor, me vulnerabilizar, né? Uhum. Essa é a palavra. Nós somos fortes quando somos fracos, eu acredito muito nisso. Então, quando eu me vulnerabilizei naquele momento, me abriu portas e um peso mesmo sai das costas. Eu acho que é isso que acontece quando os homens participam das rodas de reflexão. E é importante dizer, né, que até a questão mesmo dos psicólogos, né, Fernanda? Não sei se você lembra quando você fez a faculdade, na minha sala eu lembro que tinham, sei lá, 70 alunos, eu devia ter 5 homens na minha sala, psicólogos, para fazer a formação. Então, o número também é baixo. Então, muitas vezes, eu mesmo, às vezes, recebo algum amigo ou alguma amiga pede indicação pro marido, pro irmão, enfim, e vem, eu quero com o homem. E você tem dificuldade de encontrar esse psicólogo homem para eles, né? Então, até mesmo o profissional psicólogo é algo em extinção, né? Eu acho que já mudou muito, mas também não tem muitos profissionais homens psicólogos, né? E eu acho legal essa questão da roda. Que você pudesse falar um pouco, Caio, no começo, como é? Os homens ficam mais intimidados e com o passar do tempo eles vão falando, né? Ou como é esse processo? Então, até hoje estão caindo fichas do primeiro memo que eu participei. Porque é algo tão intenso, a gente até brincava assim. Durante a semana a gente tinha um grupo no WhatsApp e o homem que era responsável de levar o tema, ele compartilhava sobre o tema que era no grupo do WhatsApp, para a gente já ir pensando sobre o que aquilo ali tem a ver com a gente e tal. E toda vez que eu rolava um tema, eu pensava, pô, isso não tem nada a ver comigo. Nunca passei por isso. Pô, estuprador, como é que é isso? No memo, na roda de conversa, a gente fala muito que todo homem é um possível estuprador. Desde que a gente pare para pensar na construção da nossa masculinidade, se a gente parar para pensar também na cultura da pornografia, né? Aí a gente pode entrar também na educação sexual, na falta que a educação sexual faz nas escolas,
quando você falou de psicólogos que não é difícil encontrar, eu pensei nos educadores, que também é muito difícil você encontrar educadores de primeira infância. Porque não... a Camila comentou aqui que ela faz pedagogia e não tem poucos professores homens dentro das salas, né? Isso porque eu acredito que o masculino não está atrelado a esse cuidado, né? A primeira infância é esse primeiro cuidado. Então, como é algo afastado da masculinidade, os homens têm essa masculinidade frágil, né? Imagina isso, deixar um sonho de lado porque a minha masculinidade não se encaixa naquilo, né? Eu acho que quando essas questões começaram a aparecer para mim, essa construção da masculinidade começaram a perder o sentido. Eu acho interessante a gente até poder pensar assim, que possivelmente esse homem nem sonha com isso. Uhum. Porque é tão proibido, é tão vetado, que isso nem chega como uma possibilidade, né? Porque Sim. o cuidado está totalmente conectado com a questão do feminismo. Então o homem já tira isso do imaginário e nem pensa isso como uma possibilidade. E teve uma moça que falou assim, mas a mulher é machista, né? Quando a gente falou da questão da construção desse menino por uma mulher. Uhum. Eu acho que a gente pode pensar algumas questões aí, que eu acho que é assim. Eu acho que tem sim o machismo incutido na mulher, mas quando esse menino quer uma referência, ele não fala eu quero ser igual à minha mãe, eu quero ser igual ao meu pai. Mesmo o pai que não existe para ele. E aí, então, a gente já pode pensar que, bom, qual é a referência que esse menino vai construir desse pai que não está ali? Uhum. É a fala da mãe. E provavelmente, se aquele pai não está ali, aquela mãe está falando mal dele. E aí eu trago até a importância das mães não falarem mal do pai para o filho, independente do que esse pai fez, né? Por quê? Esse menino vai buscar essa referência de pai na fala da mãe. Uhum. E se essa mãe está magoada com o pai, é essa fala que ela vai levar para o filho. Então é esse também o referencial que esse menino vai construir, né? Sim, e a diferença na educação, né? Eu até comentei, a gente conversou um dia antes, eu lembro de um que eu vi, eles pegaram um bebê e fantasiaram não, né? Vestiram com uma roupa rosa, né? Como se fosse uma menina, era um bebê muito pequeno, e mandaram algumas pessoas entrarem na sala e brincar, né? Então, quando tava com a roupa rosa, a brincadeira era muito delicada, muito sutil. Daí eles pegaram o mesmo bebê, colocaram uma roupa azul e pediram pra brincar com esse menino. A brincadeira já era mais de força, né? De jogar pro alto, de fazer as coisas. Então, o quanto isso também vai construindo. Eu acho que a geração, que nem a gente comentou isso também da minha filha, que vai fazer 7 anos esse ano, já é uma geração que já começa a ver essa diferença, que a gente lá atrás não olhava, né? Eu assisti um filme com ela e era uma tribo indígena e eles tinham que passar por um ritual, as crianças, quando eles chegavam a determinada idade, para avançar, eles ganhariam coisas, né, mais direitos, vamos dizer assim. E ele tinha um casal de crianças, amigos, um menino e uma menina, e o menino, eles fazem idade, só que só o menino passa por esse ritual para ganhar esses direitos, e ela ficou inconformada. Ela disse, por que a menina que tem a mesma idade dele não pode passar por esse ritual, né? Para ela é algo que não tem como pensar essa diferença, né? Entre o menino e a menina. E o quanto a gente reproduz isso, né? Você que chegou a comentar, né, Caio, essa coisa, você vê uma menina, você fala, fecha a perna. Senta igual uma mulher, se comporta igual, né? Eu fui ouvir, a gente tava procurando uma música, eu fui ouvir algumas músicas do Racionais e tava ouvindo que eles não cantam mais algumas, né? Aquela mulher vulgar, né? Essa, que ele diz que ele não canta mais, né? Mulher vulgar, uma noite nada mais, sei lá, alguma coisa assim. É uma coisa. E ele disse o quanto ele mudou, né? O quanto ele hoje olha essas letras e vê quanto que tinha de preconceito naquilo e o quanto para ele hoje não faz sentido mais reproduzir isso. E que a gente possa sempre ter esse olhar, né? Por que a gente não dá voz para esses homens, né? Também nós mulheres, qual é a nossa responsabilidade? Quando o nosso parceiro, né, o nosso irmão, o nosso pai mostra essa fragilidade, como que a gente acolhe?
a gente diz, não, você tem que ser forte, né? Você é o homem da casa, ou a gente acolhe também, né? Então, que a gente também possa ver qual é a nossa responsabilidade nisso, para que seja uma troca, né? Não existe um culpado, mas existem responsáveis nesse contexto, né? Termina, depois eu trago a pergunta, porque eu vou trazer para a gente complementar na sua fala. Teria algumas dicas de como um homem pode iniciar no autoconhecimento, quebrando seus medos e preocupações de ser rotulado pelo seu círculo de amigos? O Eduardo traz essa pergunta, eu acho que é bem legal, que o Cacá pode ir. E ele tem uma pergunta logo embaixo que ele fala assim, e como uma esposa companheira pode abrir os olhos do seu companheiro também? Eu acho interessante essa pergunta. Boa, muito boa. Obrigada, Eduardo. Então, vamos lá. A primeira pergunta dele chega uma fase da nossa vida que a gente precisa escolher as pessoas que estão ao nosso redor. É o que a gente falava lá no Memo. A gente não desconstrói as pessoas. Os homens que chegam lá até o Memo já são homens que se sentem incomodados. É o que a gente fala. Então, a gente precisa de mais homens incomodados e a gente não pode perder a esperança. É por isso que a gente está fazendo aqui essa live, de plantar essa semente em quem ainda não se sente incomodado. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Pulando um pouquinho, mas vou voltar para a pergunta dele. Eu acredito que é assim que uma companheira possa ajudar esse despertar do companheiro, ajudando ele, acolhendo ele, escutando ele. A gente treina muito escutativa, né, na inteligência emocional. Sim. Então é uma ferramenta que eu indico para qualquer casal, qualquer círculo de amigo, qualquer pessoa que queira se desenvolver. É preciso escutar o que o outro traz. Porque se nós estamos felizes nas nossas relações, a gente precisa que o outro esteja feliz. Então, primeiro eu tenho que escutar o que ele está trazendo para mim. E isso vai muito essa ficha caiu muito depois da inteligência emocional, da nossa certificação. De reparar, de ficar atento o que aquela situação está me trazendo. Por trás daquelas emoções, por mais que a pessoa esteja raivosa na minha frente, esteja emocionada, chorando, o que ela precisa ali naquele momento. Então, eu acredito que seja o abraço que a mulher pode dar no masculino. E também vou fazer um adendo. Não passe pano para o masculino, não passe pano para o seu companheiro, para o seu amigo, para o seu pai, porque a gente não deve comparar o adulto à criança nunca, jamais. Então, perfeito, companheiro não é filho. Exatamente. A gente não confundir a escuta com o colo de mãe, né? Sim. Exatamente. Vocês sabem muito mais do que eu, que nós homens procuramos mães pelo resto da vida, né? A mãe que a gente não teve na nossa infância, a gente fica procurando por aí. Tem uma piadinha, Caio, que a gente na psicanálise, a gente volta muito para a infância, pra gente entender, né, o hoje. Daí tem uma piadinha, porque que os homens, eles passam por um processo de análise muito mais rápido que as mulheres, porque eles não precisam voltar para a infância, porque eles nunca saíram dela. Então... é maldosa. É exatamente isso. Dá uma limpadinha aqui no veneno agora, né? É exatamente isso. Se a gente parar para pensar num homem agressor, por exemplo, o homem que agride a mulher é um homem que tem, como a Fernanda apontou, que tem todo esse sentimento contido dentro dele que ele não conseguiu expressar, e quando ele tem esse gatilho, que às vezes a companheira dispara nele, ou um amigo, ele está só apto a resolver aquele problema, aquele conflito na raiva, como a gente falou, como a gente é ensinado. Tem diversos filmes, você vê os pais, principalmente americanos, os pais ensinando para os filhos, dá um soco aqui e tal, cospe aqui no chão. Então, enfim, essa masculinidade é sempre montada. Agora, me perdi um pouco na pergunta dele, vou responder. Como que ele pode fazer? Escolher os amigos que estão à volta dele, vou tentar exemplificar. Tem um grupo meu de amigos, meus amigões, tomara que eles não estejam vendo essa live. Ex-amigos agora.
são meus amigos, um é pai da minha sobrinha, são meus amigos da época de cerveja, futebol e balada, e o meu foco quanto mais mulheres, melhor. Era época de festa, álcool, tudo que a construção da masculinidade pede. Então, eles são amigos dessa época. Eu fui reencontrar com eles no final do ano passado, a gente jogou um futebol, e depois a gente sentou no bar, eu não consegui abrir a boca durante 1h30, mais ou menos. Porque são assuntos que, para mim, não fazem mais sentido. Se eu fosse abrir a boca, são coisas que até me agridem para o que eu acredito hoje em dia. Então, o que eu faço? Ou eu dou um toque, se for uma piadinha sem graça, essa da psicologia foi engraçada, se for uma piadinha machista, racista, homofóbica, eu peço para explicar a piada. Foi uma tática que a gente criou no meio dos nossos amigos. Então, enfim, depois desse final de ano que eu tive com esses amigos, eu comecei a perceber que, poxa, eu não preciso ficar num ambiente onde existam coisas que não façam bem para mim, que eu não acredito mais. E não adianta, eu não vou desconstruir todo mundo. Eu não estou aqui para desconstruir quem não quer ser desconstruído. A verdade é essa. Mas nunca devemos perder a esperança de plantar semente. Isso claro. Alguém comentou aqui, eu perdi, mas dizia assim que é muito culpa, usa a palavra culpa, né? Culpa das mulheres, a maneira como os homens se manifestam com agressividade. Não sei se eu entendi a pergunta. Eu vou falar aqui, quem escreveu me corrige. Eu vou falar de duas coisas que eu acho importante. Se a gente pensar na agressividade, até da questão da violência, porque uma coisa é agressividade, uma coisa é violência. A gente acha que a mesma coisa não é. Para a psicanálise existe muita diferença, que é ser agressivo do que é ser violento. É diferente. A gente até usa, o fulano é agressivo na maneira de ir atrás de uma meta, é diferente de ser violento, né? Nenhuma mulher, ela é culpada por ser agredida por um homem, independente do que ela faça. Independente, a agressão física não é culpa da mulher de maneira alguma, né? Eu acho que a gente pode olhar, sim, o relacionamento, algumas coisas que podem ser melhoradas, mas não existe culpa pela agressão. Agora, existe uma coisa que é importante dizer, é que independente da nossa história de vida, né, Caio, como você mesmo disse, você não teve essa referência masculina tão presente, né, foi criado de alguma maneira, de uma forma machista, como todos nós fomos, né, uma outra época, isso não é que a gente foi e a gente vai continuar assim, a gente tá em transformação. Então, eu fui criado assim, tem que ser assim, é porque meu pai era desse jeito, ou porque eu apanhei. Não é assim, né? A gente tem essa capacidade de transformação. Por isso que existem os grupos, por isso que existe terapia, né? Por isso que existem várias escutas por aí, para que a gente possa melhorar e se transformar. Então, a gente não precisa, vamos seguir, eu fui criada dessa maneira, por isso que eu sou assim. A gente tem essa capacidade, essa inteligência de poder se transformar. E para isso, a gente tem, como o Eduardo perguntou, como que as mulheres podem ajudar? E é impressionante, Fernanda, não sei com você, mas todos os homens que chegam para mim, eu acho assim, 99% é porque ou a esposa indicou, ou porque a mãe, ou porque a irmã, ou porque uma amiga, dificilmente é a iniciativa deles, né? Eu quero procurar, sempre tem esse olhar feminino dizendo, vá procurar ajuda, que eu acredito que você precisa, né? Sim, a maioria. Assim, eu até já recebi homens com demanda pessoal. Não foi alguém que demandou isso deles e eles buscaram. Assim. Eu já tive alguns assim, com essa demanda. Eu acho bem legal a gente poder olhar para isso. Eu acho que a gente está numa crescente dessa busca, né? Dos homens fazendo essa busca de ter um lugar, né? E eu acho que é até legal a gente trazer a questão do lugar, porque tem muito essa coisa, isso é lugar do homem, isso é lugar da mulher, existe até a competição, né? Eu acho que hoje em dia a gente vivencia muito uma competição entre homens e mulheres pela diferença que existe entre homem e mulher. E essa diferença existe. É natural, homem é homem, mulher é mulher, tem um corpo diferente, tem uma fisiologia diferente, tem um hormônio diferente, mas eu acho que não são coisas que se excluem, são coisas que são pessoas, né, que se complementam e quando decidem
fazer esse processo juntos, os dois ganham muito, né? Porque, por exemplo, a mulher ela tem a capacidade de gerar um bebê, mas ela não é capaz de gerar sozinha. Ela só é capaz de gerar um bebê se tiver um homem que vai dar a sementinha. Sem essa sementinha, não é possível. Então, é muito mais uma relação de complementaridade, né? De nós juntos podemos crescer, do que eu vou crescer, você vai ficar para trás, ou eu vou crescer e você vai ficar para trás, né? Eu acho que esse momento atual traz muito essa bagunça, assim, essa mistura da competição de lugares, né? Sim, a Fernanda comentou aqui... A gente acaba... Desculpa, só falar que eu achei interessante, ela fala assim, não acho que a culpa seja da mulher no caso de uma agressão, mas não denunciar e se defender sim, deve-se ter olhar até para o medo que petrifica as pessoas. Isso a gente falou um pouco, Fernanda, na live passada, não sei se você assistiu, se você não assistiu, tá salva no IGTV da Fernanda e no YouTube também. Existe uma dependência, claro, vamos resumir, existem várias questões que faz uma mulher não denunciar um homem, né? Mas tem muito dessa questão emocional e é algo estrutural, né? Muitas vezes existe uma dependência financeira, existe medo envolvido, existe uma crença que aquele homem vai melhorar, que foi só aquele dia, né? Existe, assim, às vezes ela se acha culpada, eu mereci, muitas falam, mas eu também mereci, né? Tem uma questão de autoestima. Então, assim, o buraco é mais embaixo, né? Para uma mulher que não faz uma denúncia e acaba aceitando esse homem de volta, né? Fala, Caio, te cortei, desculpa. Não, porque quando fala de como o feminino pode ajudar nessa busca, nesse despertar do masculino, a gente fala que as mulheres já têm demanda demais, né? Então, não tem como a mulher ser psicóloga, cuidar da família, ser mulher e ainda ficar desconstruindo um montão de marmanjo. Então, por isso que a gente fala que a gente precisa de homens incomodados. Então, eu acredito, para ser mais exato, as mulheres precisam incomodar os seus companheiros, os seus pais, os seus pares. Eu acho que essa é a palavra, incômodo. A gente precisa criar esse incômodo e abrir outras perspectivas, né? Quebrar essa hegemonia da heteronormatividade que é em pauta, que rege toda a nossa sociedade. Sim, e que a gente possa criar os nossos filhos... Desculpa, Fernanda, fala. Não, imagina, que eu ia falar que vem, às vezes, de um simples pedido, né? Que nem o Caio falou que a companheira dele falou assim, que ele não era tão carinhoso com ela. E ela trouxe isso, ele acolheu, né? Ele deu um lugar para a fala dela dentro dele, levou para o grupo e olha a descoberta que ele pôde ver, tirar um peso dele através de uma solicitação, né? Poxa, pode me dar um pouquinho mais de carinho? E ele poder olhar, o que será, né? O que será que ela está querendo me dizer com isso? E deu um lugar para ele dentro dela. E uma coisa até que a gente aprende, né, Caio, na inteligência emocional, a Magda fala muito. Ao invés, tenta trocar a reclamação, né, que você faz para uma pessoa, pelo como você se sente em relação àquilo. Então, ao invés de dizer, né, você não me dá atenção, você é um ogro, você é um qualquer coisa, e dizer como a pessoa se sente. Então, o que a companheira dele fez foi dizer como ela se sente quando ele não é carinhoso, né? Como as mulheres se sentem quando os homens têm essas atitudes machistas. Eu acho que toca mais, porque daí a conversa ela vai pelo afeto e não simplesmente para culpar, né? Para direcionar, você é o culpado, mas dizer como eu me sinto em relação àquilo. Eu posso estar numa mesma situação que a Fernanda e a gente passar pela mesma situação e eu sentir de uma maneira, ela de outra. Aquilo. Agora, colocar como a gente se sente, se comunicar pelo afeto e não simplesmente pela culpa, né? Isso, e você descreveu exatamente o que aconteceu. Mas por que isso é tão difícil de acontecer? Porque os homens não escutam as mulheres. Tem um termo em inglês que eu não sei pronunciar, tem um termo para isso, que os homens não escutam as mulheres. Por isso que as rodas, tem as rodas mistas também,
mas as rodas são masculinas, porque os homens escutam quando outros homens estão falando. Então, talvez se eu escutasse a mesma coisa que eu escutei de uma mulher, talvez eu não teria dado ouvido, não teria parado, analisado. E a gente até trocou essa ideia, falou que nós homens, a gente tem esse olhar superior, né? É isso que o patriarcado planta na gente, que o homem está acima da mulher. Então, quando eu parava numa conversa com alguma mulher, com alguma amiga, automaticamente eu achava que eu sabia mais do que ela. Então, é igual ficar dando palestra para quem é palestrante, né? O homem gosta de passar essas vergonhas às vezes. Alguém falou aqui, Fernanda, não sei se você leu, achei interessante, que ela cresceu numa casa que tinha muita agressão, muitas agressões, muita violência, e que ela não conseguia sentir raiva do pai dela, né, que praticava essas agressões, se isso é normal, né, não vamos dizer que é normal, mas é comum, vamos dizer assim, né? Nem usar a palavra, vamos trocar a palavra um pouco, né? Mas é importante que a gente pense, a Fernanda falou assim, é a construção desse lar, né? Olha a reprodução, quando a Fernanda disse, não falem mal dos pais, né? Ela cresceu nesse lar, o quanto é difícil para ela hoje olhar e ver que pode ser diferente, que aquilo não é normal e não deve ser comum. Né? E não é plantar, eu vou sentir raiva do meu pai, né? Não é isso, mas que posso olhar e dizer, pode ser diferente, por que ele tem esse comportamento e por que eu não consigo sentir raiva dele? E não é pelo sentir raiva, mas como que a mulher se coloca nisso, como se ela fosse de alguma maneira, de uma forma inconsciente, merecedora daquilo, né? Meu pai trabalha o dia inteiro e chegou em casa, sei lá, a casa não estava arrumada, tinha razão, né? Não, nenhuma razão existe para isso. Por isso que os homens são os que mais bebem, são os que mais usam drogas, são os que mais causam acidente de carro, de trânsito em geral, que mais matam, que mais brigam, tem a questão das torcidas, né? Que eles falam muito. Porque eles vão ter que colocar toda essa raiva através da violência, porque essa raiva não é falada, né? Ela não entra num processo de sedimentação, né? Na fala, como você disse, que as pessoas falam, você disse, até hoje o primeiro encontro tá reverberando em mim, né? E é isso, né? Quantas vezes isso vai acontecendo na vida? E esses homens não têm esse espaço, né? E assim, só para complementar, o quanto essa agressividade do homem também se torna autoagressividade, né? Porque quando eu aumento a minha chance de um acidente de carro, onde estou eu dirigindo, estou eu dentro desse carro, o quanto isso não é autoagressividade, o quanto eu estou dependente químico, o quanto isso não é autoagressividade, ou autoagressividade. Então, essa agressividade que aumenta esses números em relação aos homens, a gente pode entender que não é só uma agressividade projetada no outro, é também uma agressividade projetada a si mesmo, né? Sim. Sim, com certeza. Eu acredito que a gente pode romantizar um pouco e falar que é um pouco de falta de amor próprio, eu acredito, né? Que a quantidade de álcool que a gente ingere durante a nossa juventude, quando a gente vai entender o mal que o álcool faz para o nosso corpo, para o nosso organismo. Então, quando a gente começa a despertar, existem diversos vieses, né, para a gente despertar para a construção da nossa masculinidade frágil e tóxica. E uma das nuances que me fizeram acordar foi eu despertar para o meu lado mais espiritual da coisa, começar a me alimentar melhor e, ao mesmo tempo, ouvir as demandas das minhas amigas, porque um conselho eu devo usar essa palavra, mas dica para os homens escutem as mulheres. Não é difícil fazer isso, porque essa conversa está acontecendo por causa das demandas das mulheres. As mulheres fizeram as rodas de conversas primeiro, então isso trouxe a demanda para a gente também poder fazer. Então, se te chamarem de machista, então para e escuta, analisa, porque a gente está dentro dessa sociedade, a gente reproduz esses padrões sem a gente perceber. Então, voltando um pouquinho no tema, quando a menina, esqueci o nome dela,
ela fez a pergunta da mulher reproduzir esse machismo. A mulher realmente produz. Eu sou exemplo disso, claro. A minha mãe é uma mulher que trabalhou a vida inteira fora de casa, então já não tive esse contato com ela. Então, essa falta de contato com ela e convivendo com as minhas tias, com a minha avó, eu achava que eu não tinha sofrido essa pressão. Mas essa pressão também vai para elas, como a Lídia apontou. A gente sempre fala para uma menina, ó, senta direito. O corpo da mulher sempre é objetificado, nunca é dela, sempre é do outro, né? Quem diz o que a mulher pode e o que não pode fazer somos nós hoje em dia na nossa sociedade. Então a gente está saindo desse formato. As mulheres estão começando a ter voz. A gente precisa apontar exatamente o que você falou, Lídia. Não é uma disputa. A gente não está aqui para apontar toda hora para o coleguinha, ó, você está sendo machista, você está sendo racista. A gente está aqui para cooperar um com o outro. É claro que a gente não vai passar pano para ninguém, mas a gente tem que entender que a gente está num sistema e que a gente reproduz, às vezes, falas, atitudes, sem perceber. O que a gente tem que estar atento é quando isso é um deslize, realmente, e quando isso é recorrente, quando isso já aconteceu outras vezes. Para psicanálise não existe deslize, Caia. Você exatamente tá ali no inconsciente, né? Não, e é importante, assim, pensar. Eu queria que você falasse um pouco, eu acho, das rodas, eu acho interessante a gente falar. A gente já falou bastante essa questão de desconstruir, de poder falar da relação. Como foi para você passar por um processo de terapia? O que mudou em você? Então, quando você colocou o processo de... Eu nunca fiz terapia com um terapeuta específico. Foi isso, eu esqueci de te apontar isso. E por isso que essa minha busca... E por que você não fez? Eu já vou fazer, ó, tá vendo? Provocando. Por que você nunca fez? Chegou onde eu queria. Eu sou o exemplo de construção, de achar que a terapia era algo que eu estaria demonstrando que eu sou fraco. Então, na minha construção, se eu procurasse uma terapia, uma psicóloga, seja o que fosse, eu estaria sendo fraco. Então, para mim, nunca passou pela minha cabeça, nunca fui um norte procurar uma terapia desde quando eu participei do Memo. E lá no Memo era batido nessa tecla todo o encontro, ó. Esse daqui não dispensa a terapia, vocês precisam procurar terapia. Então, por toda essa construção, e também tem a construção de que a gente acredita que... Eu sou da periferia, né? Eu moro aqui na Pavuna do Rio de Janeiro. A gente acredita que a psicologia, a psicanálise, a terapia é algo muito distante da gente, porque ao nosso entorno a gente não conhece muitos, né? Então isso tem mudado tem pouco tempo. Há pouco tempo eu tenho conhecido terapeutas que cobram o pagamento social. Então, hoje em dia tenho amigos. Então, o que me fez não fugir um pouco da terapia e que me ajudou na desconstrução, mas que não excluiu que eu preciso ir para a terapia, um dia eu vou para a terapia, é um grupo de amigos muito forte que eu acabei criando. Um grupo de amigos que era da minha companheira. Então, já voltando naquela situação dos amigos boleiros, futebol, cerveja e balada. Então, eu me afastei desse meio e eu acabei me aproximando desse outro meio. Hoje em dia, meu ciclo é muito feminino, porque hoje em dia as pessoas que escutam e que falam a mesma língua que eu, ainda são muitas mulheres. Ainda tem poucos homens, amigos, que eu consigo sentar e conversar, trocar essa ideia, falar, caraca, eu fui machista, eu agi dessa forma, mano, eu não acredito, eu dei mole desse lado aqui. Então, essa desconstrução partiu desse afastamento desse mundo e dessa aproximação mesmo desse mundo mais feminino. Foi da onde eu consegui ir desconstruindo e ainda estou desconstruindo, porque como esse meio é feminino, elas acabam trazendo isso para mim. Vou te dar um exemplo. Essa semana uma amiga minha falou que estava conversando num grupo de WhatsApp
e ela falou assim, pô, tem mulheres que não dá para namorar, tem mulheres que não se dá o respeito. E ela ficou indignada com aquilo, discutindo com o cara, e veio falar comigo, perguntar e tal. Então eu começo a perceber através dessas demandas quais atitudes que eu possa estar reproduzindo e que a minha amiga está me trazendo aquilo. Pô, então eu vou escutar. Se algo está incomodando o outro, por que eu vou teimar em repetir aquilo? Sim. Então, fazer essa autoanálise, claro, porque às vezes a gente repete padrões que estão enraizados mesmo que a gente não percebe. Como, por exemplo, objetificar a mulher. É algo muito complicado, vou dar um exemplo próprio. Eu ir para uma praia e meu olhar não ir para o corpo da mulher. É algo muito difícil, essa não objetificação do corpo da mulher. É uma desconstrução diária, e isso aí a gente pode entrar de novo na construção da cultura da pornografia, onde a gente tem todo esse imaginário do corpo da mulher, onde a mulher só está ali para dar prazer ao homem. Então, acredito que seja isso, essa desconstrução, a gente precisa escutar as mulheres. Eu acho que essa seja a principal dica e a principal semente que a gente precisa plantar hoje. Alguém comentou aqui, a terapia legal, ainda é né? elitizada, né, Fernanda? Alguém comentou aqui. Eu acho que tem né, infelizmente, terapia ainda elitizada. Eu acho que já foi, eu acho que já há um bom tempo já vem desconstruindo isso. Hoje, a maioria das escolas de psicologia tem a clínica social, onde as pessoas podem receber atendimentos, muitas delas de graça, ou com valores muito irrisórios. Tem as escolas, por exemplo, de psicanálise, que são já profissionais formados, que atendem nessas clínicas sociais. Tem profissionais que liberam horários na sua agenda para atenderem pessoas a baixo custo, muito abaixo do que eles cobram. É só procurar, né? E tem uma outra questão, assim, também ver o que é importante, né? Porque às vezes a gente coloca como caro, o que é caro? Né? Onde a gente tá gastando o nosso dinheiro? É com remédio ou com terapia, né? E era isso que eu ia trazer, sabe? Não é só uma questão de que a terapia é uma coisa de elite, não. É uma coisa de que as pessoas ainda não dão valor para esse investimento. Sim. A pessoa vai pro bar, gasta, sei lá, 200 de cerveja, mas não pega essa grana e investe na saúde mental dela, Sim. no desenvolvimento emocional dela. Por quê? Para ela tá achando que vale mais gastar esse dinheiro que eu tenho na cerveja, no boteco, no restaurante, na roupa, sei lá, do que investir no desenvolvimento pessoal, né? Sim. Eu acho que tem uma coisa, uma construção de que é de elite, que eu não acho que é, mas também tem a questão do quanto a pessoa valoriza esse processo como um investimento nela mesma, né? Sim. Tipo, essa grana aqui eu não vou gastar com brusinha, eu vou gastar investindo na minha saúde mental. Gente, a gente tem 2 minutos para acabar, passou muito rápido, né? Como passa rápido. Eu queria agradecer. Fala, Fernanda. Aqui que foi assim, e a respeito da reprodução desse machismo, eu tenho uma dúvida. Quando o abuso masculino começa dentro de casa com o próprio pai, isso resulta em relações abusivas? Vamos só responder rapidinho. E sim, com certeza, isso vai reproduzir relações abusivas na vida, sim. Modelo, né? Quem chegou aqui, eu e a Fernanda, a gente está fazendo uma série de lives já há uns 2 meses, né, Fernanda? E a gente trouxe temas que as pessoas nos pediram, temas muito atuais. Então, eles estão salvos no IGTV da Fernanda, estão salvos no YouTube também, que vocês possam ver. Eu queria agradecer o Caio. Caio, foi um prazer te ter aqui. Como eu disse, dá vontade de guardar numa caixinha, porque ouvir isso de homens pra gente é um privilégio, que a gente possa ter mais homens que pensam. A gente não pagou pra ele falar A gente não pagou. O que a gente pagou, ele não disse. Mentira. Mas que você possa, sim, ser esse incômodo até para os homens, né? Que você possa, de alguma maneira, mostrar
o quanto muitas vezes a fala é machista, como eles podem mudar, e às vezes é na maneira como você se comporta com a sua companheira, como você se coloca, isso de alguma maneira já vai influenciando as pessoas. Então que você seja esse tipo de pessoa, né, e que a gente possa perpetuar cada vez mais, né, esses discursos mais afetuosos, vamos dizer assim, que a gente possa desconstruir, né, essa ideia desse masculino muito ligado ao machismo, à força, à raiva,